Bom dia a todas e a todos. Mais uma vez, bem-vindos ao Ministério Público. Mais uma vez, nós estamos aqui para informar a população a respeito de operações realizadas sempre com aquela ação absolutamente colaborativa entre diversas instituições. Então, nós temos aqui o Ministério Público, a Procuradoria-Geral do Estado, a Receita Federal, a Secretaria de Fazenda, a Polícia Militar, que eu acho que eu comentei, e eu vou dizer o nome de todos os que estão aqui, representando as instituições. Então, eu estou aqui com o doutor Silvio Lober, que é promotor de justiça, dos coordenadores dessa operação pelo GAECO, também o Paulo Ribeiro Pacello, que é o subsecretário adjunto da Fazenda, que está aqui do meu lado, o secretário Robson Barreirinho, secretário da Receita Federal, Márcia Mengue, superintendente da Receita Federal em São Paulo, o Caio Guzardi da Silva, procurador-geral adjunto do Estado de São Paulo, e o coronel Valmor Racorte, comandante do Batalhão de Choque, que emprestou, como sempre, um enorme apoio a esta operação. Os detalhes a respeito disso, ela teve um foco mais no litoral, em Santos, e apresenta alguns pontos comuns em relação a operações outras que foram feitas aqui. Então, desde logo, eu passo a palavra para o doutor Silvio, para ele iniciar aqui com alguns detalhes da operação. Em seguida, todos vão ter oportunidade de falar. Boa tarde, bom dia a todos. Estamos acordados faz tempo, né? Só passando em linhas gerais, o que consistiu essa operação, ela começa com uma apreensão de máquinas de cartão de crédito e débito de pagamento em casas de jogos lá na Baixada Santista, e a partir do momento que a gente começa a investigar as empresas para onde estava indo esse dinheiro, a gente identifica postos de combustíveis, um posto aqui de São Paulo, outro posto de Campinas, e justamente por essas empresas estarem sendo usadas para movimentar esse dinheiro do jogo, elas passam a ser investigadas na questão da lavagem de dinheiro. E essa investigação nos leva, já num primeiro momento, a uma fintech para onde era dirigido todo o dinheiro dessas duas empresas. A partir daí, a investigação começa a se expandir, né? E a gente identifica um grupo criminoso que era responsável pela lavagem desse dinheiro, não só através desses dois postos, mas aí a investigação mostra que eles controlavam os diversos outros postos, eles controlavam empresas de fachada que também movimentaram milhões de reais, e também controlavam, inclusive, uma rede de motéis, não só lá na Baixada Santista, mas na capital e na Grande São Paulo. O Dr. Paulo mencionou que essa investigação se conectava com outras anteriores. A conexão se faz justamente através dessa fintech, por onde o dinheiro era movimentado, e também porque os grupos diferentes que usavam essa fintech para movimentar valores, eles em determinados momentos acabam se conectando em negócios específicos, por exemplo, na questão da compra de metanol para abastecer os postos. Muitas vezes eles tinham os mesmos fornecedores, então, embora fossem grupos distintos, eles atuavam de forma parecida. Um outro detalhe que chama a nossa atenção, a gente identificou que as pessoas ligadas a esse grupo, de uma forma ou de outra, tinham relações, inclusive, próximas, até de frequentar residência, com lideranças conhecidas do primeiro comando da capital. Foi uma coisa que chamou a nossa atenção também. Eu passo a palavra para as demais instituições, e depois, qualquer dúvida, eu fico à disposição. Doutor Paulo Ribeiro. Bom dia a todos e todas. Como bem destacou o doutor
Paulo é um trabalho de cooperação entre diversos órgãos e, no tocante à Subsecretaria da Receita Estadual especificamente, nosso trabalho se concentra em atividades de inteligência. Nossa expertise é muito voltada para a descrição técnica do setor e para o funcionamento e o comportamento tributário do setor. Com isso, nós conseguimos, então, subsidiar os demais trabalhos, demonstrando as ligações cadastrais que existem entre pessoas físicas e as empresas e monitorando também os processos de abertura de novas empresas. Com isso, nós conseguimos bloquear e evitar, de maneira preventiva, né, evitar a abertura de novas empresas. Eu gostaria de destacar aqui alguns aspectos. Um dos grupos envolvidos já possui mais de 500 milhões de reais de débitos inscritos em dívida ativa e os nossos auditores já lavraram autos de infração que ultrapassam os 7 bilhões de reais. E outro aspecto que eu considero muito importante também ressaltar aqui é o prejuízo que São Paulo tem por conta da concessão de benefícios fiscais por outros estados, especialmente nas operações de importação. Esses benefícios fiscais que são concedidos de forma irregular, eles acabam permitindo a importação do setor de combustíveis por outros estados e o combustível vem para São Paulo. E depois São Paulo tem que arcar e tem que aceitar esses créditos. Então, nós fazemos os autos de infração para desconsiderar esses créditos. Mas isso, qual que é a importância do que eu falo aqui? Precisa haver uma participação integrada com as demais unidades da federação para que isso seja evitado. Nós estamos falando aqui só do prejuízo tributário com relação à guerra fiscal. Nós estamos falando aqui da parte criminal. Esse comportamento está incentivando atividades criminosas. E São Paulo, como grande consumidor, acaba tendo prejuízos nesse sentido. Mas a Secretaria da Fazenda tem agido de forma bastante enfática para combater os efeitos dessas ações. E, além disso, também eu gostaria de agradecer aos nossos auditores fiscais que estão sempre a postos aí para subsidiar o trabalho dos demais colegas das demais instituições. É isso. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu passo a palavra agora ao doutor Caio César Guzardi da Silva, que é Procurador-Geral Adjunto de São Paulo. Bom dia a todas e a todos. Apenas registrar aqui que nessa atuação interinstitucional entre diversos órgãos do Estado e também da União, em que cada órgão traz aqui a sua fonte de conhecimentos e tudo somado gera operações grandes, como tem acontecido nos últimos tempos. Pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, nosso grupo de atuação contra fraudes fiscais, o GAERFES, ajuizou diversas ações, neste contexto aqui, uma especial ação que gerou uma cautelar fiscal, uma medida cautelar fiscal, para o bloqueio de bens. O objetivo é o bloqueio de 7 bilhões e 600 milhões de reais em bens contra 55 réus. Já há o bloqueio de diversos bens, centenas de veículos, fundos de investimento, dinheiro em conta corrente e outros bens de outra natureza, ações de empresas também, de modo que, pela Procuradoria-Geral do Estado, que busca o combate à fraude fiscal e a devolução ou o ingresso aos cofres estaduais desses valores que deveriam ter sido recolhidos, a nossa atuação busca, então, o bloqueio desses bens para que o dinheiro volte ao Estado de São Paulo, para que o Estado possa ter esse dinheiro destinado a políticas públicas. É uma atuação muito importante do nosso GAERFES, integrado a todos os órgãos presentes nessa mesa aqui. E, com isso, então, devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado, doutor Caio.
Passo a palavra à doutora Márcia Mengue, superintendente da Receita Federal. Obrigada. Bom dia a todos. Como vocês têm percebido, a atuação conjunta tem sido a principal forma da gente avançar na atuação dos órgãos para persecução desse tipo de atitude ilícita. A Receita Federal ela tem trabalhado muito na parte da prevenção, não apenas na parte da fiscalização, né, e colaborado com as autoridades policiais em eventual informação de inteligência, mas também na parte preventiva, fechando brechas, né? Nós temos feito recorrentemente ações, né, e vocês percebem que nós temos lá na final de linha a infiltração desses grupos criminosos no transporte setor urbano. Nós tivemos na Carbono Oculto a infiltração, a identificação da infiltração deles na parte de combustíveis, postos de gasolina. Agora, na SPER, a gente percebe também a infiltração no setor imobiliário, nas franquias comerciais, né? São lojas que estão aí abertas e nós consumimos nessas lojas, e o setor de motéis também. Ou seja, são vários setores onde a infiltração do crime organizado tem provocado prejuízos à economia nacional. E a Receita Federal ela tem atuado preventivamente, fechando brechas para que essas atuações não se tornem recorrentes, para que a gente não fique atuando sobre determinadas pessoas relacionadas a essas atividades criminosas, mas feche a porta para que qualquer outra pessoa use o mesmo caminho, né? Então, nós tivemos recentemente a edição da IN 2278, que foi aquela que impôs às fintechs a informação da sua movimentação para a Receita Federal, e também, recentemente, a portaria RFB 583, que aprimorou os controles na importação de petróleo, né? Então, são ações que a Receita Federal tem usado, além de toda a contribuição em operações específicas, mas de uma forma mais sistêmica, tentando proteger a economia nacional da infiltração desses agentes criminosos, tá? Então, acho que temos que continuar evoluindo cada vez mais para essas atuações coordenadas, porque são elas que têm dado uma grande diferença para a atuação do Estado como um todo. Muito obrigado, doutora Márcia. Doutor Robson, secretário da Receita Federal. Muito obrigado, doutor Paulo Sérgio. Boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde a todos. Nós todos realmente estamos vivendo num momento histórico do combate ao crime organizado no Brasil, especificamente no combate à estrutura financeira do crime organizado. Como todos sabem, né, há um mês, no dia 28 de agosto, nós tivemos a Operação Carbono Oculto, que revelou a intensidade da infiltração do crime organizado no setor de combustível e a utilização de um esquema sofisticado, societário e financeiro para cobertar esses crimes. Na semana passada, a Receita Federal deflagrou a Operação Cadeia de Carbono, que atacou exatamente o braço de comércio exterior deste crime organizado, enfrentando a importação fraudulenta de combustíveis, né? Nós apreendemos a carga de 2 navios cargueiros que se aproximavam lá do porto do Rio de Janeiro, e continuaremos com essa atividade para sufocar esse financiamento do crime nesse setor. E eu posso dizer com tranquilidade, doutor Paulo Sérgio, caros colegas aqui presentes, senhoras e senhores, que neste último mês nós tivemos também um avanço histórico na normatização e na proximidade entre os órgãos de Estado. Veja que no dia seguinte à Operação Carbono Oculto, nós publicamos a instrução normativa estendendo às fintechs as mesmas obrigações de transparência, de prestação de informação que todas as instituições financeiras têm aqui no Brasil, fechando essa importante brecha. Em seguida, nós intensificamos o diálogo com o Banco Central do Brasil e com a Comissão de Valores Imobiliários para avançar na regulamentação do setor. Logo após a Operação Carbono Oculto, o Banco Central apertou também a regulamentação em relação às fintechs e deve avançar mais ainda nessa regulamentação, nessa regulação. Nós nos aproximamos ainda mais do COAF. Nós vamos desenvolver um sistema de compartilhamento de dados com o COAF, preservando o sigilo fiscal, mas dando uma ferramenta tecnológica para que o COAF possa cumprir a sua missão institucional. Ontem, nós publicamos uma portaria da Receita Federal, como bem lembrou a Márcia aqui, avançando muito na regulamentação da importação de petróleo, de derivados, de outros combustíveis. Nós restringimos muito o despacho antecipado, doutor Paulo. E nós também
ampliamos as exigências de habilitação desses importadores. A partir de agora, nós seremos parceiros, Dr. Paulo, dos estados. Olha o que vai acontecer. Então, você tem lá um importador na região norte do Brasil, que faz um desembaraço de um navio de petróleo na região nordeste, para ser descarregado, como o senhor citou, aqui no estado de São Paulo. A partir de agora, para que haja isso, tanto o estado lá do norte quanto o estado de São Paulo vão ter que dar anuência prévia para esse despacho antecipado. Ou seja, de agora em diante, o estado de São Paulo e qualquer outro estado destinatário não será mais surpreendido por esse tipo de operação. Essa portaria foi publicada ontem. Nós também estamos intensificando o contato com o mercado financeiro. Nós estamos avançando e vamos publicar em breve uma nova normativa de identificação do beneficiário final. Os administradores de fundo de investimento vão ter que identificar quem é a pessoa física, quem é o CPF que está no final da cadeia daqueles fundos exclusivos, aqueles fundos com poucos cotistas, que nós vimos na operação Carbono Oculto, né? Você tem lá um fundo, que o cotista dele é outro fundo, e o cotista desse outro fundo é outro fundo, e assim esconde quem é o real beneficiário. Em breve nós teremos essa normativa em diálogo com o mercado, que esses administradores deverão identificar, conforme as melhores práticas no mundo inteiro, quem é esse beneficiário final nessa cadeia aqui de fundos. Ou seja, uma série de avanços que nós temos e teremos que fazer de agora em diante para ir fechando essas brechas que hoje existem nesses setores todos. Na operação de hoje, nós vimos que a infiltração ela é mais ampla ainda do que pôde parecer ali na operação Carbono Oculto. Nós não estamos falando apenas de postos de gasolina, nós estamos falando de quase uma centena de estabelecimentos ligados a uma rede de franquia. Nós estamos falando de mais de 60 motéis aqui, os principais, inclusive, aqui na cidade de São Paulo. Nós estamos falando de empreendimentos imobiliários desenvolvidos com esse dinheiro, muitas vezes por meio de sociedades em contas de participação. Ou seja, nós estamos cada vez mais aprendendo esse modus e dedicando os esforços também da Receita Federal nesse esforço de combate ao crime, porque essa expertise de inteligência de dados, de coleta de dados, de cruzamento de dados, é a expertise da Receita Federal. E quando nós colocamos essa expertise ao lado para trabalhar junto com a expertise do Ministério Público, das Procuradorias e da Polícia, nós trilhamos o caminho que nos parece mais adequado para combater e vencer as organizações criminosas. Então, vocês podem contar, Dr. Paulo Sérgio, com a Receita Federal nesse esforço. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Eu passo a palavra ao coronel Valmor Racorte, que é comandante do Batalhão de Choque. Bom dia a todos. Agradeço, Excelência. Para nós, o mais importante é que está ocorrendo a interoperabilidade entre as agências, a velocidade com que a gente consegue organizar uma operação, o não vazamento dessa operação, e os resultados estão sendo sempre excelentes. Já estamos quase a R$1 milhão em espécie apreendido, uma arma, 20 celulares, computadores. Aqui eu tenho que agradecer a Secretaria da Fazenda, a Receita Federal, Receita Estadual, o GAECO, o Ministério Público, pela forma com que está orientando as nossas equipes. Entendam que as equipes do choque, muitas vezes, alguns anos atrás, procuravam fuzis, armas, drogas. Hoje, o nosso operador compreendeu a importância, a necessidade e como cuidar da cadeia de custódia. E hoje ele entende que a apreensão de celular, que a apreensão de computador e o resultado que está dando é muito mais importante do que aquele fuzil que está sendo apreendido, no final das contas, né? Então, mais uma vez, essa importância, o não vazamento da operação, a agilidade de todo esse processo não é fácil. Quase 300 agentes, eu acabei de somar aqui, são 306, na verdade, agentes envolvidos na operação, mais de 60 veículos, e você organizar tudo isso de uma forma rápida, ágil, e todo mundo às 6 horas da manhã em ponto, nos 25 locais adentrando, né, através de um software que a gente está utilizando também, o ArcGIS, que foi empregado na Turquia, é um sistema de gestão de incidentes que as equipes estão utilizando, estão empregando, também a tecnologia lá, e sem dinheiro as redes criminais não sobrevivem.
E os nossos operadores estão empolgados, os nossos policiais, com os resultados que estão sendo apresentados. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Eu agora vou passar para as perguntas, né? O Cláudio comanda, mas antes eu gostaria apenas de agradecer muito as equipes do Ministério Público, especificamente, que trabalharam nessa operação, em nome do Dr. Paulo Carolis, que é o coordenador do GAECO, dizer, como foi mencionado pelo Dr. Barreirinhas, que esse aprendizado nos leva também à necessidade de procurar cada vez mais abreviar o perdimento dos bens, né? Abreviar o dinheiro do crime organizado para que seja usado no combate do próprio crime. E é isso que nós estamos construindo. Cláudio. Nós estamos falando dessa operação específica de hoje, mas levando em conta que ela é desdobramento das anteriores. Então, o foco é a mesma ação dessa operação. Os valores se somam? Não, os valores se somam. Esse valor não é de hoje. Perfeito? Ficou claro? Vamos lá. Em relação à questão do primeiro comando da capital, o que foi identificado é o seguinte: esse grupo criminoso que a gente está investigando, que foi objeto da operação de hoje, ele tinha os mais diversos tipos de relação com integrantes conhecidos do primeiro comando da capital. Alguns deles, inclusive, que já morreram. Eu vou até citar o Wagner Cabelo Duro, que foi assassinado aqui no bairro do Tatuapé, alguns anos atrás, frequentava a casa de um dos integrantes aqui do grupo. O José Carlos, vulgo Alemão, que foi alvo da Operação Rio do Crime, da Polícia Federal, é sócio em uma aeronave pertencente a esse grupo criminoso. Também em negócios imobiliários aparecem os dois simultaneamente. Rafael Maeda Pires, japonês do PCC, que também já foi assassinado, também frequentava a residência. É nesse sentido que a gente fala de relações diretas com o PCC. Além disso, a gente também já identificou, inclusive com a participação fundamental da Receita Federal, empresas controladas pelo grupo, que recebiam volumes absurdos de depósitos em dinheiro em espécie, que muito provavelmente são valores advindos também do crime organizado. A segunda pergunta foi em relação às maquininhas. Então, como que esse grupo criminoso atuava no mercado de combustível? Eles compravam postos de combustível. Esses postos não eram transferidos para o nome dos integrantes do grupo, muitos deles permaneciam no nome dos antigos proprietários. Esses postos passavam a comercializar combustível adulterado, fraudes metrológicas nas bombas. Isso gerava, inclusive, eventualmente, investigações criminais e cíveis contra os proprietários que ainda figuravam como sócios. Eles usavam essas empresas para fazer lavagem de dinheiro com essas máquinas, pedindo empréstimos. E muitos desses postos depois acabam voltando para os proprietários, justamente porque eles percebem que foram enganados no negócio, né? Alguns são fechados, outros voltam para o proprietário. Então, as empresas existiam, funcionavam,
mas estavam sob o controle da organização criminosa, embora figurassem formalmente ainda no nome dos antigos proprietários. Perguntou sobre as empresas das maquininhas, se tem alguma ligação. Não, a maquininha era fornecida para o posto, a pedido do posto. A empresa que fornece a máquina, ela não sabe exatamente o que o posto vai fazer depois que recebe. Eu fiz a pergunta justamente porque tem empresas que você tem mencionado, a gente teria, quem seria uma das principais clientes da própria fintech, por essa pergunta se tinha alguma relação. Não, a princípio não. Posso completar? Acho que é importante perceber que esses esquemas financeiros eles acontecem sistematicamente da mesma forma, né? Tanto nesse como em todas as outras operações que a gente tem trabalhado, as maquininhas elas são mais um instrumento para a introdução de dinheiro dentro de uma fintech para depois evoluir para uma compra patrimonial através de fundo ou até no nome da pessoa física. Mas o importante saber é que essas maquininhas, da forma que foi utilizada aqui, elas eram hardwares comprados no mercado e o software de dentro dessas maquininhas, eles eram da própria fintech. A própria fintech colocava o software ali de maneira que quando você, fazendo compra nas lojas, fazendo compra pagando motel ou fazendo compra num posto de gasolina, você já introduzia o seu cartão e transferia diretamente para a conta na fintech o valor devido. Então, esses esquemas criminosos eles costumam precisar de uma porta de entrada do dinheiro vivo, às vezes, e forma de captação de dinheiro de alguma forma, né? Então, hoje a gente não tem até alguns setores que trabalham muito ainda com dinheiro vivo, mas tem setores que já se digitalizou, né? E hoje, acho que a maior parte de nós usa muito cartão para fazer pagamento. Então, eles precisam hoje das maquininhas sendo usadas, mas não com os softwares que nós estamos acostumados a ver, mas com softwares próprios das fintechs, que já direcionam diretamente esse dinheiro para dentro da fintech, para dentro da conta bolsão, onde ele ali manipulado das diversas formas para poder ir ocultando quem são seus proprietários. Jovem Pan. Não, era uma dúvida em relação à maquininha. UOL, depois você. O UOL pediu primeiro, por favor. Bom dia, Eduardo do UOL. Vocês estão citando esse grupo criminoso. Eu queria saber se dá para dizer quem lidera esse grupo e de quantas pessoas a gente está falando e se dá para vocês citarem quem são os alvos dos mandados de busca e apreensão de hoje. Tem alguma fintech, algo desse tipo? Bom, a gente não vai citar nomes das pessoas investigadas, justamente porque o procedimento ainda está correndo sob sigilo. Em relação à fintech, ela seria objeto de cumprimento de mandado hoje, mas ela já foi objeto de cumprimento de mandado há um mês atrás. Como eu disse, é a mesma fintech usada por diferentes grupos. E acabou prejudicado. A gente voltar lá, a gente vai trabalhar com compartilhamento de provas. Hoje foram 25 mandados de busca, sendo que 5, salvo engano, foram em pessoas jurídicas, as empresas de fachada que eram utilizadas pelo grupo. Então, nós estamos falando em 20 pessoas físicas que foram objeto hoje de busca. SBT. André Azevedo, do SBT. Bom dia, senhores. Tudo bem? Vocês falaram em grupo criminoso e lavagem de dinheiro. A investigação começa com a apreensão de maquininha numa casa de jogo ilegal. Temos um crime, um jogo ilegal. Temos a questão da adulteração de combustível, certo? Estamos falando da maior facção criminosa do Brasil. E onde entra o dinheiro da droga, o dinheiro da cocaína, o dinheiro do narcotráfico? Ou quando a gente fala lavagem do dinheiro criminoso, a gente está falando de diversas atividades criminosas. E a segunda pergunta, eu queria que vocês detalhassem a participação desses motéis. Esses motéis lavavam dinheiro como? Eles emitiam notas frias, dizendo que arrecadavam mais do que arrecadavam de verdade? É isso, por favor. Posso responder essa? Na verdade, assim, os esquemas criminosos eles acontecem de maneira bastante semelhante, né? No caso dos motéis, eles são um setor que habitualmente trabalham muito com dinheiro vivo, né? E eles precisam introduzir esse dinheiro na economia. O que nós percebemos é que a movimentação financeira desses motéis era bastante superior ao valor declarado por eles como receita. Então, fica claro que ali não é apenas receita, mas há a introdução de um dinheiro ilegal como se fosse atividade empresarial,
mas não sendo atividade empresarial. E aí que a conta bancária é maior do que ele diz para a receita que recebe. A conta bancária é maior do que isso, né? E esse é um modus operandi bastante normal, né? Antigamente, eles não estavam inseridos na economia, né? Então eles não usavam desse artifício, muitas vezes usavam do artifício da empresa de fachada, aquela empresa que não tinha atividade operacional e que aí aparecia a receita numa estrutura sem atividade operacional. Hoje isso está um pouco mais sofisticado, eles não fazem mais dessa maneira, eles usam empresas formais que de fato têm algum tipo de atividade, pode ser vários tipos de atividade, né? E só que a receita que ele declara não dá cobertura à movimentação bancária que ele apresenta. E no caso específico desses motéis, eles acabavam também adquirindo bens que não faz muito sentido um motel adquirir, né? Então, eles compravam imóveis, terrenos, imóveis, eles compravam helicópteros, bens de luxo que não estava compatível com a receita declarada deles, né? Então, os esquemas são muito parecidos. Eles podem trocar o setor econômico que eles se infiltram, mas ao final eles se usam de empresas que formalmente existem, que têm atividade empresarial, mas concorrem de maneira bastante ilegal com outras empresas do mesmo setor, porque ali entra um valor que não é de receita própria da atividade econômica. Eu só queria complementar o que você falou em relação à droga. A droga continua. Eles, por muito tempo, priorizaram o tráfico de entorpecentes e, através dessa estrutura que foi criada, ela possibilitou que eles investissem em outros negócios além da droga. A droga continua na Europa, a droga continua em vários países. Nós tivemos informação de autoridades que vieram e que combatem a máfia italiana, que vieram aqui no Ministério Público, que disseram que o PCC já havia se associado em determinado espaço territorial com a 'Ndrangheta para a venda de drogas ali na Europa. Mas tudo isso possibilitou com que eles tivessem a necessidade de buscar a economia formal, né? Se a gente fala de máfia, hoje fala-se muito em narco-estado, estado terrorista. Ainda não, são ações típicas de máfia, são ações que já foram experimentadas em outros países e quando a gente verifica o ingresso na economia formal, no ambiente político, em vários negócios variados. E é por isso que é o êxito de toda esta ação colaborativa para enfrentar esse fenômeno. TV Globo. Tudo bem, Fernanda Vaz. O doutor Carlos citou o bloqueio de 7 bilhões e 600 milhões em bens de 55 réus. Considerando quais operações essa operação Carbono Oculto, qual é essa linha do tempo? E, além disso, gostaria de saber sobre o empresário Flávio Silvério Siqueira, que é apontado como um dos chefes do esquema. Há mandado de prisão para ele? Foi preso? Como é que está a situação? Sobre o bloqueio de bens, ele diz respeito a todas as duas operações e os seus desdobramentos. Então, é do conjunto todo. Quem são os 55 réus? A ação, como já foi dito, ela corre em segredo de justiça, então a gente não pode, nesse momento, para preservar a investigação e também por conta do segredo de justiça, divulgar os nomes envolvidos nesse momento. Aqui na frente, por favor, você. Guilherme Nascimento Brasil. Na representação, se fala sobre uma das pessoas investigadas, Gilberto Laureano, que ele é diretamente ligado a uma facção criminosa como é o Comando da Capital e que ele seria, então, procurador de 941 empresas. Eu queria só esclarecer, se possível, esse número, porque mais cedo veio até uma informação de que seriam cerca de 400 postos de combustíveis, 247, alguma coisa nesse sentido, ainda ativos. Qual é o número exato, se possível, de postos de combustíveis e quais são os setores dessas outras empresas aí, para somar essas 941? Posso falar? Nesta operação especificamente, nós estamos falando de 200 e alguma coisa postos de gasolina, um pouco mais de 200 postos de gasolina. Mas é importante dizer que há um elo comum nessa operação e em outras operações, em especial a Carbono Oculto. Então, o elo é exatamente a fintech. O ponto em comum de todas as operações é esse caminho que é feito via fintech. Nessa operação são 200, mas lembrando que naquela outra operação, com base em outro grupo, nós estamos falando de mais de 1.200 postos de gasolina, para mostrar como essa infiltração é muito, muito forte do crime organizado no setor de combustíveis via postos de gasolina, mas lembrando que a operação de hoje tem essa novidade, ela demonstra que não para aí. Nós temos quase 100 estabelecimentos
de uma rede grande de franquia no Brasil, que também é utilizada nesse esquema. Nós temos mais de 60 motéis com essas características que a doutora Márcia disse, não só de inserção do valor e, posteriormente, inserção no mercado financeiro, mas também de aquisição de imóveis de altíssimo valor, lanchas, helicópteros, bens de luxo. Então, é uma inserção em diversos setores da economia que estão sendo mapeados e em relação aos quais a Receita Federal e os órgãos parceiros vão avançar. Estadão. Bom dia, Raíssa do Estadão. Doutor Silvio, o senhor comentou que a fintech é o elo entre o carbono curto e a operação de hoje. E a operação de hoje revelou, além do setor de combustíveis, outros setores que se usavam do serviço dessas empresas de tecnologia para lavar dinheiro, procurar esse dinheiro licitamente com seu caixa. Eu queria saber se vocês trabalham com a hipótese de outros setores, estão analisando as contas dessa fintech, que sempre tem uma dificuldade para chegar aos destinatários finais. Mas se a gente pode esperar outras operações, queria saber também se é possível explicar, porque tem outras empresas de intermediações que são alvo da investigação. Qual é o papel dessas empresas? Bom, a gente está analisando a quebra bancária dessa fintech, que, diga-se de passagem, é uma quebra gigantesca, né? Porque são muitos bilhões de reais que ela movimentava, inclusive entre contas da própria empresa. Só que a gente tem um problema sério lá, porque justamente a ideia da fintech, nesse caso, é ser usada para ocultar tanto a origem quanto o destino do dinheiro. Então a gente vê o dinheiro entrando, por exemplo, através de centenas de postos, só que a gente não sabe quem é a pessoa que está por trás de cada um desses postos. E a gente vê o dinheiro saindo para pagamento de fornecedores, de compras, só que a gente não sabe quem determinou esse pagamento. Isso vai depender da análise da contabilidade que foi apreendida lá dentro da fintech, durante a operação Carbono Oculto. Essa é uma questão. Algumas transações, por outros meios, a gente já conseguiu vincular, por exemplo, com o grupo criminoso que é investigado hoje. Alguns fornecedores que já foram ouvidos no Ministério Público e confirmam, não, esse dinheiro que eu recebi proveniente da conta dessa fintech foi por serviço que eu prestei na casa de fulano de tal. Isso a gente já conseguiu em alguns casos, mas é um volume pequeno diante do montante que é movimentado na fintech. Qual foi a sua outra pergunta mesmo? Sobre essas empresas de intermediações. O que a investigação já apontava e hoje praticamente confirmou até onde eu tomei conhecimento por conta das buscas, é que são empresas de intermediação, na verdade, são empresas de fachada que eram usadas para movimentar dinheiro, movimentaram nas contas bancárias vários milhões, só que nunca existiram de fato. Inclusive, hoje, a parte das buscas foi na suposta sede dessas empresas, que não foram encontradas, e na residência dos sócios dessas empresas, que alguns deles, inclusive, hoje mesmo já admitiram que só cederam o nome, que nunca foram sócios de nada. Esse dinheiro são contas que já foram quebradas e também estão sendo analisadas. Acho que é importante ressaltar que a investigação continua, né, doutor? E a importância de a gente ter atuado na normatização, na alteração da norma, né? Porque toda essa dificuldade que o doutor está explicando, ela está muito relacionada à conta bolsão, à invisibilidade que a gente tem dentro das fintechs, né? Hoje, com a obrigação delas prestarem essa informação para a Receita, o trabalho vai se tornar mais fácil. E veja que assim nós também conseguimos economizar recursos do Estado, né? Porque para fazer a investigação que foi feita desde a Carbono Oculto, né? Foram quase 2 anos de trabalho com servidores dedicados dos vários órgãos aqui para poder identificar que havia alguma irregularidade lá e quem eram os responsáveis por essa irregularidade. Agora que nós temos a informação que virá das fintechs, nós vamos poder trabalhar com gerenciamento de risco, ou seja, isso nos ajuda a ser mais focado em quem está atuando na fraude, mas também ajuda a dar segurança para quem atua regularmente nesse mercado, porque nós temos fintechs que são utilizadas de forma regular, né? E é importante que o Estado faça essa diferenciação, porque a nossa preocupação sempre é proteger a economia. A economia lícita ela precisa ser protegida e é através dessas normas que dão transparência a esse tipo de estrutura é que a gente consegue fazer gerenciamento de risco para separar quem está trabalhando de forma ilícita com quem está trabalhando regularmente. Folha de São Paulo, estamos caminhando para o final. Folha, por favor.
Então, um franqueado do setor de cosméticos e perfumaria, ele foi incluído nas investigações. Eu queria entender se vocês encontraram indícios de ligação dele com o PCC. Vamos deixar bem claro aqui. Um dos alvos da operação, ele usava uma rede de franquias, a rede de franquias não tem nada a ver com a investigação, para fazer lavagem de dinheiro. O que a Receita Federal constatou, por exemplo, depois a doutora Márcia pode até complementar, é que, por exemplo, algumas lojas que esse investigado tinha, durante o período da pandemia, que as pessoas estavam em casa, em vez dela ter um decréscimo no seu faturamento, ela teve um acréscimo, às vezes bem expressivo. E, além disso, lojas que 100% das suas receitas eram em dinheiro em espécie. Nunca fez uma venda em cartão, nunca fez uma venda em Pix, sempre dinheiro em espécie. Então, são indícios bem fortes de que, na verdade, ele estava usando essas empresas para colocar um dinheiro ilícito no mercado, justificando que seria da atividade empresarial. Deixa eu só completar a resposta. O que é importante, Alex, é a gente entender esse uso da economia formal, né? Diferentemente das entidades que são de persecução penal, a administração tributária ela tem informações relacionadas a todas as atividades econômicas de uma empresa o tempo todo, 24 horas por dia e sobre todos os setores econômicos. Nós não precisamos quebrar sigilo para ter essas informações. Essas informações já estão em poder da Receita Federal, né? Então, esse mapeamento de crescimentos anormais de estruturas no mesmo setor econômico, a gente tem essa comparabilidade. Então, é possível para a Receita Federal fazer a identificação de que alguma atividade feita numa determinada empresa ou num determinado CNPJ não está destoando da atividade regular daquele setor, né? Então, esse é um dos exemplos, né? E a gente consegue também identificar outras situações, porque nós temos controle do mercado exterior também e também da entrada e saída de passageiros do Brasil. Então, a gente, às vezes, acha links entre pessoas, identificando que elas fazem uma mesma reserva para uma viagem internacional e não são da mesma família, né? Então, por que essas pessoas fizeram reserva fizeram de forma conjunta uma mesma reserva, né? Então, esses são indícios que são trazidos para que a gente possa identificar que existe uma relação aparentemente não comum naquelas pessoas. Você está falando do problema anterior de ressarcimento, o escândalo que houve com relação ao colega que foi envolvido nisso, é isso? Minha pergunta é a respeito da rede de combustíveis. Perfeito. Porque veio na nova denúncia, eu sei que são situações diferentes, Sim. redes diferentes, mas o que a gente sabe que é um setor que, como vocês mesmos estão apontando, que tem uma questão ali de regulamentação. Perfeito. Sua pergunta é interessante porque a Fazenda acabou, a Subsecretaria da Receita Estadual especificamente, acabou de alterar a legislação com relação à abertura de postos de combustíveis. Já é uma legislação muito rígida, que inclusive gera muita reclamação por conta da demora na concessão da inscrição estadual, porque nós temos que fazer muitas análises. Essa legislação foi alterada recentemente e se tornou ainda mais rígida. Por quê? Porque, de fato, o setor é o setor sensível. Hoje, dentro da Secretaria da Fazenda, a nossa maior preocupação quando se trata de abertura de novas empresas é no setor de combustíveis. Então, a medida imediata que foi tomada foi enrijecer ainda mais os critérios para se abrir empresas do setor. Encerrando, doutor Paulo, por favor, com licença, o senhor quer falar mais alguma coisa? Bom, gente, então, como vocês viram, é mais uma operação que não se encerra nessa manhã.
ela prossegue, tem esse ajuste fino de todas essas situações que vão se verificando. E eu queria apenas me despedir da equipe e agradecer, em nome do Ministério Público, todo esse esforço, que é um esforço muito positivo, é algo que a gente tem conversado aqui, de que o Brasil aproveite. Porque o que está acontecendo aqui, né, muito provavelmente, o mesmo modus operandi deve estar acontecendo em diversos outros lugares, já que o crime não tem fronteiras, já que o esquema criminoso é conhecido por todos. O que nos impressiona é que, apesar de todos esses órgãos de controle, apesar de toda a legislação, apesar de todas as medidas pedagógicas, né, ainda o apetite para o crime é muito grande. Mas é isso que temos que encarar como fenômeno no país, mas é só dessa maneira que a gente segue em frente. Muito obrigado.